número que eu vi foi impressionante. 30% só, hoje em dia, tem a Globo. 30% dos brasileiros, hoje em dia, tem a Globo como canal predileto de televisão. Eu ainda quero mostrar mais um slide dessa pesquisa, que é fundamental para a gente. Esse slide é o slide fundamental. Já trouxe coisas parecidas aqui outras vezes. Observem, mesmo com o viés da pesquisa Quest, vocês precisam observar esse slide. Está na página 115 da pesquisa da Quest. Esse slide pergunta o seguinte. A pergunta é, dentre as opções que eu vou... É a pergunta que fez o pesquisador, está aqui embaixo em cinzinha. Dentre as opções que eu vou ler, através de qual fonte você mais se informa sobre política? Aí ele separa entre os grupos de eleitores. Entre os eleitores lulistas, 50% se informam pela Globo, pela TV, e 27% só se informam pelas redes sociais. Tá? Quando a esquerda é não lulista, a rede social e a TV estão pau a pau. Quando é independente, rede social e TV, pau a pau. Mas quando nós vamos para a direita, seja ela independente ou bolsonarista, a conta inverte completamente. Né? Nós temos aí 50%, a maioria, metade, se informando por rede social, e o número de pessoas que se informam pela TV é entre 20% e 25%. Isso tem uma oscilação estatística, é alguma coisa nessa faixa. O que você precisa extrair de todos esses números, se você não gosta de gráfico? Eu sei que meu vício de economista é gostar de gráfico. Mas o que você tem que extrair? O que você tem que extrair é o seguinte: se você assiste televisão, você vota na esquerda. Se você se informa pela rede social, você vota na direita. E você pode também inverter a causalidade se você quiser, porque pode ser uma relação e não uma causalidade. O que significa isso? Se você é de direita, você se informa pelas redes sociais, inclusive do Paulo Figueiredo Show. Se você é de esquerda, você se informa pela Globo. O que mostra como a Globo é um veículo de propaganda da esquerda hoje em dia. 1/4 só dos eleitores do Lula se informam pelas redes sociais. Já o eleitor bolsonarista é o espelho disso. E de novo, eu não deveria. Volta para mim, Bruno. Mas eu vou dar os dados de uma outra pesquisa interna que não foi divulgada. Quem quiser acredita, quem não quiser, não acredita. Uma das perguntas dessa pesquisa interna, a qual eu tive acesso, diz o seguinte: qual é o canal predileto, qual é o seu canal predileto de televisão? E aí, historicamente, o brasileiro, 70% dos brasileiros escolhiam a Globo. Então, se pergunta para o brasileiro médio qual o seu canal preferido de televisão, 60%, 70% escolhiam a Globo. O número que eu vi foi impressionante. 30% só, hoje em dia, tem a Globo. 30% dos brasileiros, hoje em dia, tem a Globo como canal predileto de televisão. Agora, o que é mais impressionante, né, você pensa, eram 70%, entram 60% e 70%, e hoje são 30%. Mas o que é mais impressionante é que, dentre os eleitores de esquerda, a Globo continua sendo a predileta de 66%. Ou seja, é meio que como se a Globo tivesse mantido o market share dela, mas em vez de ser somente entre os eleitores do Brasil inteiro, foi somente entre os eleitores de esquerda, que obviamente é a minoria no país. Então a Globo deixou de ser uma emissora para todos, que é o conceito, né? A gente aprende na faculdade de jornalismo. Broadcast, essa palavra broadcast, né? Que é a transmissão. Broad em inglês é largo, é a transmissão, larga a transmissão para todas. E a Globo deixou de ser uma emissora de broadcasting para ser uma emissora do que se chama de narrowcasting, o que é uma emissora de nicho, uma emissora que se comunica só com um grupo.
E do ponto de vista da Globo, isso é terrível. Porque, diferentemente, né, o Paulo Figueiredo, por exemplo, é um programa de nicho. Vocês são 99% eleitores do Bolsonaro. Então eu falo com o nicho. Na nossa enorme audiência aqui, estou vendo aqui que estamos com mais de 25 mil pessoas assistindo, agradeço o like. Mas nós somos um programa de nicho. E tudo certo. É com vocês mesmo que eu quero falar. A Oeste é uma emissora de nicho, mas a Globo não era uma emissora de nicho. A Globo era uma emissora de broadcasting para o Brasil inteiro. Era uma emissora global. E eu acho que tem um paralelo gostoso da gente trazer, porque eu sempre digo, né, que o Brasil copia os Estados Unidos. E em todos os lados. O Paulo Figueiredo Show é uma cópia dos programas do Daily Wire, ou cada vez mais, inclusive o estúdio novo é mais para ter esse formato, a gente vai ter isso quando eu voltar de viagem, no formato do Steven Crowder. Nós copiamos os Estados Unidos, olhamos as coisas que funcionam, que são boas aqui, e repetimos isso. Mas não é só o Paulo Figueiredo Show. A Globo também copia o que os Estados Unidos fazem. Ora, a Globo copiou toda a sua programação, e principalmente o seu formato jornalístico, de uma emissora americana chamada CBS, que era a maior emissora de televisão dos Estados Unidos. Foi a CBS que inventou o formato do Jornal Nacional. O Jornal Nacional é copiado de um programa chamado CBS Evening News, Notícias Noturnas da CBS, que era um programa de noticiário noturno, tinha como o âncora, o homem que foi durante todos os anos, todas as pesquisas, era considerado o homem mais confiável dos Estados Unidos, um homem chamado Walter Cronkite. Você conhece esse cara narrou a ida do homem à lua, narrou o assassinato do Kennedy, o assassinato do Martin Luther King, toda a guerra do Vietnã. Toda hora essa imagem desse cara aparece, né? Em filmagem, quando você vê aquela transmissão clássica do pouso à lua, é ele que estava fazendo. A Globo copia o Jornal Nacional deste formato. Isso aí que você está vendo. A gente deveria ter pego, não sei se dá tempo, pegar uma foto do Jornal Nacional da década de 70 com Ciro Moreira. Era cópia do CBS Evening News. E ainda é, num certo sentido. O jornalismo da Globo foi copiado da CBS. E muito antes da Globo, a CBS também deu aqui nos Estados Unidos essa guinada para a esquerda, e também estão se reduzindo cada vez mais à insignificância. E por que eu estou trazendo isso e essa conexão com essa pesquisa da Quest? Porque aqui, já que o Brasil copia os Estados Unidos, eu tenho que dizer para vocês que a CBS aqui nos Estados Unidos percebeu a cagada que eles fizeram, e eles compraram a empresa da Bari Weiss, que você não deve conhecer, mas é uma jornalista muito respeitada. Ela passou pelo Wall Street Journal, e ela foi editora do The New York Times de opinião. Essa Bari Weiss, que é uma esquerdinha, sei lá, vamos botar ela aqui meio que, quase que tucana, meio liberal aqui nos Estados Unidos, meio Partido Novo quase. Não chega a ser tão esquerdinha, mas liberal. A Bari Weiss, mas é uma jornalista muito séria. A Bari Weiss, a CBS comprou a empresa da Bari Weiss e nomeou a Bari Weiss como editora-chefe da empresa para tentar recuperar justamente a credibilidade e o apoio à maior parte da nação. É mais ou menos... Eu vou ler o comentário aqui do David Ellison, que é o presidente da Paramount, que comprou a CBS. Estamos entusiasmados em dar as boas-vindas a Bari e ao The Free Press na Paramount e na CBS News. Bari é uma reconhecida defensora de um jornalismo independente de princípios, e eu estou confiante de que sua iniciativa empreendedora e sua visão editorial irão revitalizar o CBS News. Esse movimento faz parte, presta atenção, da visão mais ampla da Paramount de modernizar o conteúdo e a forma como ele se conecta de maneira direta e apaixonada com públicos ao redor do mundo. É mais ou menos como se a Globo comprasse o... Vou chamar aqui, ó, ótimo, para ver que não tem birra. É como se a Globo comprasse a Oeste
e chamasse o Jairo para tocar o jornalismo da emissora. Essa é a magnitude, mais ou menos, do que aconteceu. Tá? É como se a Globo comprasse a Oeste e falasse assim, não, agora a gente vai se comunicar mais com o público nos Estados Unidos. Porque os caras mataram com essa cultura de lacração, noticiando somente para a esquerda, com os comentaristas bostas, exatamente como a Globo ficou, e estão tentando ralar para se tornar relevante de novo. E o caminho da Globo sem verba pública ou sem o futebol seria o mesmo. Então, aqueles que têm esperança, né, estão achando, pô, a Globo tá dando porrada no Alexandre de Moraes, saiu a Dani Lima, entrou a Malu Gaspar, o que está acontecendo? Será que a Globo tá dando uma guinada à direita? Ora, se eles estiverem copiando a CBS News, é mais ou menos isso.